né, a nossa companheira, conterrânea, Sâmia, né, pela disposição e participação, está aqui conosco em meio a tantos convites dos outros CREs, né, ela nos agraciou aqui com a sua presença. Muito obrigada, Sâmia, a gente passa a palavra. Obrigada, minha linda. Eu que agradeço, Cíntia, é um prazer enorme estar aqui e começar pelo Ceará, né? Como eu disse ontem, essa jornada de maio. Vou usar 15 minutos rapidinho, só para enfocar um pouco do porquê esse dia, essa temática e a nossa agenda de lutas nessa questão, né? A professora Yolanda, brilhantemente, como sempre, faz milagres com o tempo, abordou de uma forma maravilhosa a questão da formação profissional e do projeto de educação, né? E aí eu vou enfocar mais na agenda de lutas que ela finalizou, já colocando alguns aspectos. A gente, no nosso Cefes Manifesta, que nós lançamos, a gente coloca que essa reivindicação que o tema reflete, expressa, ela é histórica e se atualiza mediante a realidade do que nós vivemos no Brasil. O investimento público direto em educação em relação ao PIB de apenas 5%. Né, a nossa luta é para dobrar, né? E apenas 0,7% investido no ensino superior. Então, nesse sentido, o Conjunto Cefes-CRES e outros sujeitos coletivos vêm lutando contra essa mercantilização da educação e todas as formas precárias de expansão, notadamente aquelas que a gente vem discutindo desde ontem, que, no caso EAD, que criam a ilusão do acesso à universidade e ao conhecimento, quando, na verdade, se tornam experiências aligeiradas e massificadas, destituídas de historicidade dos projetos profissionais e na contramão da reivindicação de ampliação do acesso à educação com condições de permanência e qualidade social. Essa que é a reivindicação histórica dos movimentos sociais, diferentes sujeitos que atuam na educação. E aí a gente diz lá, olha, nunca foi tão necessário questionar, educar para quê e em qual direção. O Mesários, né, o nosso querido Steven Mesários, que é um marxista que vem produzindo coisas maravilhosas para a gente, ele tem um livro, Educação para Além do Capital. E nesse livro, que é fruto de uma conferência de abertura que ele fez no Fórum Mundial da Educação, realizada em Porto Alegre em 2004, o Mesários ele vai dizer, questionar a luta, né? Ele questiona que lutar contra a lógica e os rumos que a política educacional tem tomado na atualidade, ele vai dizer o seguinte, nesse sentido, que o sentido da mudança educacional radical não pode ser, senão, o rasgar da camisa de força da lógica incorrigível do sistema. Perseguir de modo planejado e consistente uma estratégia de rompimento do controle exercido pelo capital, com todos os meios disponíveis, bem como com todos os meios ainda a serem inventados, e que tenham o mesmo espírito. É isso que a Yolanda falou o tempo todo. Essa lógica que trata, né, a educação não é mercadoria, mas vencendo, é essa lógica do capital que o Mesários diz, que para mudar a lógica da educação, a gente tem que mudar essa lógica. Então, ele vai defender uma educação, práticas educacionais que permitam trabalhar as mudanças necessárias para a construção de uma sociedade que liberte o ser humano da dominação do capital e propõe que a função da educação é contribuir e transformar o trabalhador em um sujeito capaz de modificar essa realidade. Por que o serviço social ele ousa dizer não para isso que está acontecendo na educação? Porque, como a Yolanda colocou muito bem, isso vem rebatendo na nossa formação e no nosso exercício. Desde ontem a gente fala que a gente não concebe formação e exercício de forma desassociada. O nosso plano de lutas é em defesa da qualidade da formação e do trabalho. E aí a gente vem, né, vendo cotidianamente que o acesso da população brasileira ao ensino, ele vem extraviando o caráter público, presencial, laico, de qualidade em um contexto neoliberal. Contexto esse no qual o Estado empenha-se para atender às exigências dos organismos internacionais, criando as condições para a institucionalização de um padrão educacional que dissemina a educação que contribui para a manutenção da desigualdade e das relações sociais que alienam, desumanizam e conferem adesão passiva ao modo de ser burguês. A gente fez um artigo recente da ABEPS, do Cefes, na revista Civil Social e Sociedade 108. Leiam esse artigo, ele está muito, muito bacana. E a gente, lá nesse artigo, diz o seguinte, a ABEPS do Cefes, que nas lutas e conquistas da classe trabalhadora, a educação sempre esteve presente como uma das prioridades. Pois ainda que de forma contraditória, por meio dela,
assegura-se, via de regra, a inserção no mercado de trabalho, que a Yolanda falou, condição fundamental à sobrevivência da classe, o que ressalta a sua dimensão econômica, bem como a disputa por projetos de sociedade, pela via da ampliação de conhecimentos e construção de formas de sociabilidade, da vivência coletiva e da cultura, ou seja, a sua dimensão ético-política. Então, a educação envolve todas essas dimensões econômicas, ideológicas, de lutas de projetos societários, com as quais nos deparamos, enquanto assistentes sociais. E aí a gente coloca também no Cefes Manifesta que, como assistentes sociais, diariamente nós trabalhamos com as complexas expressões da questão social, nós sabemos como a desigualdade e as formas de opressão adentram a vida cotidiana dos indivíduos e sabemos que a educação tem que favorecer o conhecimento da realidade quanto às condições de vida e de trabalho de homens e mulheres. Portanto, ao concebermos a educação para além do capital, como mesários, nós criticamos a lógica mercantilista e privatista que essa política assume hoje no Brasil. Uma privatização que faz parte, como a gente já disse, das formulações dos organismos internacionais. O Lé, no artigo dele, Roberto Lé, amanhã eu vou estar com ele lá em São Luís, tenho o prazer de compartilhar esse mesmo debate com ele lá na Semana dos Assistentes Sociais do Maranhão. E aí o Lé ele vai dizer que o contexto do capitalismo faz parte dessa agenda neoconservadora que vai colocar, recontextualizar as formulações dos organismos internacionais para tudo e, particularmente, para a educação, que é o que nós estamos discutindo aqui. Então, a gente vem tendo várias formulações do Banco Mundial e os últimos governos, FHC, Lula e Dilma, vêm direcionando suas políticas educacionais, seguindo essa agenda neoliberal na sua fase de mundialização. A gente pode citar como destaques e expressões desse processo o REUNE, que visa a restauração do ensino público de ensino, o ProUni, que garante ampla isenção fiscal ao setor privado presencial, com a intenção do atual governo Dilma de estendê-lo aos níveis fundamental e médio de ensino, não só mais no ensino superior. As parcerias público-privadas que reforçam a lógica da mercantilização da universidade pública. São várias expressões desse processo na direção que a política educacional vem assumindo nos últimos governos federais. Logicamente, rapidamente, para concluir, as repercussões dessa lógica destrutiva atingem a formação e exercício dos profissionais. Não vou repetir, a Dani ontem, quem estava aqui ontem, levanta o braço. Então, todo mundo já ouviu os dados que a Daniela, querida companheira da ABEPS, colocou hoje do processo do serviço social dos cursos privados EAD, os números. Tinha um bocado de número aqui, vou pular, porque a Dani já colocou o avanço do EAD, 68 mil estudantes hoje. Quero só dizer que essa realidade de massificação do ensino impacta na formação profissional, sobretudo desses novos profissionais formados à distância, pois a formação nessa modalidade fere princípios e diretrizes, como muito bem ressaltou Yolanda, lá das nossas diretrizes curriculares. O que trará também modificações para o mercado de trabalho, bem como enormes desafios para os enfrentamentos políticos dessa categoria na defesa do projeto profissional construído nos últimos 33 anos no Brasil, tendo como marco o Congresso da Virada. Acima de tudo, quando a gente discute essa formação na modalidade EAD, trata-se de retirar da juventude o acesso real à educação e ao conhecimento. E dos nossos usuários, e Yolanda já falou isso, que estão nos mais diferentes espaços socioocupacionais, permeados por diversas políticas sociais, a possibilidade concreta de ter um atendimento profissional qualificado. É disso que nós estamos falando. Portanto, temos lutado, pela educação como direito, e aí, particularmente no conjunto, temos destacado várias ações, que eu vou concluir agora, colocando e ressaltando, da nossa agenda política do Cefes e da ABEPS. Nós temos, ontem a gente já falava aqui, várias resoluções que vêm sinalizando para a defesa da qualidade da educação, no estágio a 533, a 582 e a 588, que agora eu falei bastante ontem da declaração de estágio no registro profissional nos CREs. Nós temos a Política Nacional de Estágio da ABEPS, ontem bastante falada como instrumento fundamental da defesa da qualidade do estágio. Construímos o documento sobre a incompatibilidade de graduação à distância civil e social, que tornou públicos os resultados de um trabalho produzido pelo esforço conjunto dos CREs do Brasil todo, que enviaram denúncias das diretorias regionais da ABEPS, que reuniram dados e informações que retratam a precária situação dos cursos de graduação à distância ofertados nas 5 regiões do país.
A análise dos dados reunidos demonstrou o descompromisso das instituições de ensino com a formação profissional substantivamente de qualidade e a falta de controle e acompanhamento sistemático da expansão e prestação de serviços dessas instituições por parte do MEC, que nós dissemos ao Amaro na audiência que tivemos com ele, que a ABEPS puxou e convidou o Cefes há 2 semanas atrás, lá em Brasília. Promovemos a campanha Educação Não é Fast Food, digamos, a graduação à distância de serviço social, fruto de uma série de discussões e ações coletivas das entidades na defesa da educação pública e de qualidade, reafirmando o projeto ético-político, compromisso com as lutas da classe trabalhadora. Essa campanha está censurada e essa campanha está nos fazendo responder a várias ações. A última, danos morais, 60 salários mínimos que estão querendo, e a Silvia já fez uma defesa de 43 páginas, mostrando item por item que a campanha não discrimina, por isso a gente não vai pagar danos morais. 43 páginas a Silvia fez, analisando dossiês, documentos, tudo, que é a nossa assessora jurídica. Esse é um processo que a gente já comentou, tem também da judicialização da política e das lutas que a gente vem enfrentando para defender as nossas resoluções. A do DSD, até me lembrei ontem, que a 4ª ação que a gente está respondendo é daqui também do Ceará, chegou no Cefes. É para o Cefes, o CRES Ceará, o CFP e o CRP aqui do Ceará, contestando as 2 resoluções do Cefes e do CFP em relação a gente não, assistentes sociais e psicólogos não deverem participar da metodologia de depoimento sem dano. Depois que eu fiquei pensando lá em cá, que eu tinha esquecido de um detalhe. Então, essas são várias ações que a gente está respondendo. Destacar também o nosso GT Trabalho e Formação, que tem a participação dos CRES, ABEPS, ENES e Cefes, que desde 2008 vem desenvolvendo essas atividades com o objetivo de construir e monitorar a implementação de um plano de lutas em defesa do trabalho, da formação e contra a precarização do ensino superior, do plebiscito, que essa campanha já realizou, e muitas lutas que a gente vai ter para isso. Para concluir, dentro do meu tempo, eu queria dizer que vamos ter também um seminário de serviço social na educação. A gente vai ter uma mesa bem bacana. A primeira mesa de seminário é sobre política educacional e os rebatimentos disso para a profissão. A gente vai ter a participação da querida companheira Erlênia Sobral lá conosco, que terminou de defender sua tese de doutorado lá na UFPE. E o companheiro do Andes, o Perfeito. E o companheiro do Andes, que eu esqueci o nome agora, o cansaço. Mas vai ser um seminário, toda a programação está no site. Não, ele não pôde ir. Vai estar toda a programação no site, as inscrições estão encerradas, nós fizemos 1.700 inscrições, depois com as confirmações, elas ficaram 1.250, que realmente é o que cabe lá no espaço que a gente conseguiu em Maceió. Então, eu queria concluir com a citação do querido Edmundo Dias, que eu acho que é a mesma conclusão que a Yolanda teve, que discutir educação significa discutir que rumos nós queremos para a sociedade, para os projetos que defendemos e a sociedade que vivemos. Então, a gente termina dizendo que o Cefes manifesta sua vontade política de prosseguir participando das lutas da classe trabalhadora na defesa da educação como direito, na perspectiva de contribuir com a construção da emancipação humana. A gente sabe que a defesa de direitos é uma mediação estratégica no horizonte maior, que é a mudança societária. Só possível essa construção da emancipação humana, só possível de ser edificada por meio da disputa hegemônica, pois, diz o grande Edmundo Dias, professor gramsciano e companheiro de muitas lutas, pois o grau de maior ou menor abalo sobre a sociabilidade capitalista decorre da maior ou menor presença dos seus antagonistas históricos, as forças do trabalho, o conjunto das classes subalternas. Não há nada de eterno ou natural nesse processo, como diz o Brecht também. Se trata de um processo mais global, a questão da hegemonia, a luta entre conservação e revolução. E, nesse ponto, o serviço social brasileiro tem um lado claro, ele está do lado da revolução. Ele está de olhos abertos para a educação, gritando hoje para todo o Brasil que educação não é mercadoria, é um direito de todos, e que nós devemos construir uma sociedade que assim garanta não só a educação, como todas as políticas sociais. Devemos construir uma sociedade que garanta as necessidades dos seres humanos e não que se direcione para o acúmulo de capital e a riqueza de poucos. Só para fechar, eu vou fechar com a indignação de ter visto no Fantástico, como dizia a Yolanda, não vai ter debate, então,
o Fantástico Domingo, a naturalização da corrupção lá da terra onde eu estou trabalhando. Enquanto as pessoas deixam aqui o crachá, queria parabenizar